Capítulo de número 20, nós vamos ler alguns versículos aqui. Nós vamos ler do versículo 3 até o versículo de número 7, segundo o livro das Crônicas dos Reis de Israel, capítulo de número 20, e vamos ler a partir do versículo de número 3. Amém, queridos? A palavra do Senhor diz assim: Então Josafá temeu e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou um jejum em todo Judá. E Judá juntou para pedir socorro ao Senhor. Também todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. E pôs Josafá em pé na congregação de Judá, e de Jerusalém a casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse: Senhor Deus de nossos pais, porventura não és o Deus dos céus, pois és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem possa te resistir. Porventura, ó Deus, não nos lançasse fora dos moradores desta terra diante do teu povo de Israel, e não deste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre. Vamos lá para o versículo de número 17, o tema: Nesta peleja não tereis que pelejar, parai, estai de pé, e vede a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá, Jerusalém, não temais nem vos assusteis amanhã, saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Glória. Tome seu assento em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, rapidamente nós vamos aqui meditar na palavra do Senhor sobre 4 situações em um momento de crise. Nós temos aqui 4 situações, 4 palavras para um momento de crise, para um momento de dificuldade, para um momento em que muitos de nós nos sentimos vulneráveis, distantes da graça de Deus e distantes da presença de Deus. O cenário que se apresenta aqui, principalmente nos primeiros versículos, fala-se sobre um potencial inimigo do exército de Deus, do exército de Judá. E quando nós vemos 4 palavras aqui que são colocadas, nós entendemos que todos que estamos na presença de Deus, servindo a Deus, fazendo a vontade de Deus, passamos por momentos de crise. Passamos por momentos de dificuldades, passamos por momentos de decadência espiritual, passamos por momentos onde as nossas palavras são apenas louvores, adorações, momentos de algumas palavras com Deus que às vezes parecem ser palavras vazias, porque parece que não alcançamos o coração de Deus. Mas deixa eu te falar, o Deus que fez os céus e a terra, o Deus que está aqui nesta tarde, Ele é especialista em agir nos momentos de crise. Deus é especialista em agir nos momentos de fraqueza, nos momentos de dificuldade, nos momentos que pensamos que estamos sozinhos, nos momentos em que nós clamamos ao Senhor. E aqui nós temos 4 palavras em um momento difícil. E nem sempre as palavras confortam os nossos corações. Nem sempre as palavras vêm ao nosso encontro. Às vezes existe uma palavra, existe uma boa intenção, existe uma boa ideia, mas parece que essas palavras não chegam, porque o momento está difícil, está complicado, são dias de prova, são dias de luta. Mas o mais interessante de tudo isso é que em todos esses momentos a boa mão do Senhor está sobre a nossa vida, sobre o nosso lar, sobre a nossa existência, sobre a nossa família. E é nessa realidade, é nessa palavra que nós cremos. E a primeira palavra é incapacidade. A segunda palavra é agregar. A terceira palavra é ouvir a voz de Deus. E a quarta palavra é a certeza. Quando eu falo do versículo de número 3, com a primeira palavra, incapacidade, eu me lembro que os inimigos, os astutos inimigos, ferozes e hostis adversários, estavam ameaçando o povo de Judá, e se reuniram tanto os filhos de Moabe quanto os filhos de Amon, estavam reunidos e preparados para atacar Judá. O cenário agora era um cenário de guerra, o cenário era um cenário de desespero, uma situação difícil, um problema qual não podia ser resolvido, e pela primeira vez um rei piedoso que servia ao Senhor, chamado Josias, não entendeu o propósito de Deus, não entendeu a princípio a vontade de Deus, e ele se sentiu incapaz. E ele pensou consigo: agora são 2 grupos, são 2 nações que vêm para atacar o nosso povo, que vêm para nos destruir, que vêm para nos eliminar. E agora a situação estava difícil para ele. Ele não conseguia entender, ele não conseguia compreender, e um momento de fragilidade
diante desta dificuldade. E quantas das vezes é assim que nós chegamos dentro da igreja, praticamente carregados, não entendendo o propósito de Deus, nossas lutas, nossos problemas, nossos momentos de dificuldade parecem ser maiores. E nesse momento foi isso que o rei Josias viu: 2 exércitos preparados e reunidos para atacar. E ele colocando a sua mão diante do Senhor, colocando a mão diante dos filhos de Judá, olhando para os céus e dizendo: Deus, agora o que é que nós vamos fazer? Como podemos sair desta situação que parece que nos cerca, que parece que nos prende, que parece que nos deixa sem chão e sem respostas? E muitas das vezes é assim que nós chegamos na igreja, sem resposta, cercado de todos os lados, tentando entender coisas, situações e circunstâncias em nossa vida. Os exércitos estavam preparados, o rei estava entendendo tudo, mas agora ele tremeu na base. Ele sabia que a coisa agora não era brincadeira. E um momento de incapacidade, ele entendendo que não era possível vencer aquilo ali. E você chega assim, e com muita alegria na sua alma e com muita ousadia de espírito, ao invés de você ceder às tentações, ao invés de você duvidar e declinar para a sua incapacidade, você começa a abrir a boca nesta tarde e louvar o Senhor. Você começa a agradecer a Deus. Você que tem intimidade com Deus começa a falar em línguas estranhas. E de repente a graça do céu toma conta da tua alma e você entende a tua importância, entende o quão é precioso e entende o quanto Deus guarda a tua vida e a tua alma. Nesse momento você vê a atuação de Deus diante do grande problema que às vezes nós, eu e você criamos e dissemos: não vamos conseguir, não vamos seguir em frente, porque agora é diferente de tudo aquilo que eu já vivi, agora é diferente de tudo que eu já passei. Ele estava olhando e pensando consigo diante da sua incapacidade: não é um exército, é 2, se uniram e estão vindo contra a gente. Preste atenção, irmão. Incapacidade. Não tem problema nenhum de você se sentir incapaz, mas você tem um Deus que capacita você. Não tem problema nenhum você dizer que não pode, mas você tem um Deus que pode todas as coisas. Não tem problema nenhum em você se sentir frágil, mas você tem um Deus que fortalece a tua vida, a tua alma, o teu coração, e está aqui para te dar vitória nesta tarde. E se você quer assim, levante as suas mãos comigo e glorifique a Jesus Cristo. Aleluia. Incapacidade diante de uma potencial ameaça. O que é que te preocupa nesta tarde? O que toma conta do teu coração nesta tarde? Quais são as situações ou os problemas que não está na sua frente? Você diz assim: meu Deus, eu não posso resolver isso aqui porque isso aqui está fora de controle. O que te aflige nesta tarde? Tu pergunta ao Senhor. Diante das acusações, diante dos levantes, diante das dificuldades, das barreiras, o que é que aflige, o que é que preocupa você? Jesus está aqui para te dar vitória, meu irmão. Glória! Às vezes eu vejo, e o que vejo na mente e no coração de muitos pregadores, o fardo já está pesado, e o cidadão sem entendimento quer duplicar este fardo. Escuta bem, o que Deus tem falado aos nossos corações e trazido à nossa mente e à nossa vida é que somos bons combatentes. Alguns soldados podem ficar feridos no meio do combate, o exército pode ser gigante, mas tem uma coisa: o maior desejo de Deus nesta tarde é te dar poder, é te dar vitória, é fazer você entender que você pode ir mais além, pode ir mais um pouco e pode vencer os seus inimigos, que às vezes são muitos. A segunda palavra diante da crise é agregar, porque agora não bastava temer aos inimigos, agora tinha outra coisa. Era necessário reunir um número máximo de pessoas para pregoar um jejum. Agora o negócio estava ficando sério. Vamos orar, vamos buscar, porque os inimigos estão vindo aí. Nosso exército não é tão poderoso assim, irmão. Preste atenção. Quando um só para à beira do caminho, às vezes é difícil voltar, mas quando 2, 3 ou mais se unem em oração, tudo pode fazer a diferença em nome de Jesus. A grande realidade é que nós não conseguimos sozinhos.
E que às vezes o nosso egoísmo nos impede de ser transparente, dizer: precisamos de oração, precisamos estar em contato com Deus, precisamos de uma palavra. Qual é o problema de admitir fraquezas? Qual é o problema de admitir que você está passando por um momento difícil? Qual é o problema de dizer para a igreja: irmãos, orem por mim? Esta era a realidade agora não era orgulho, não, irmão. Era um rei dizer e entender que a coisa estava feia e precisava de pessoas para ajudar. Não dava para remar aquele barco sozinho. Não dava para vencer uma guerra sozinho. Escute, você não está só. Aleluia. O Espírito de Deus está com você. Glória. Pessoas estão orando por você. Pessoas estão intercedendo pela tua vida. Pessoas estão intercedendo pela tua família. Pessoas estão acreditando no teu ministério. Pessoas estão confiando no Deus do impossível, que pode resolver as tuas causas e te dar vitória diante das adversidades. Pessoas que se unem para orar. Pessoas que se unem para abraçar uma causa que não é sua. Pessoas que dizem: vamos lá. O problema não é mais teu, o problema é nosso. Vem cá, estende as mãos e ora e intercede em favor. Porque enquanto você está intercedendo pelos seus irmãos, Deus está agindo na tua vida e operando de forma miraculosa para te dar vitória. Era isso que estava acontecendo naquele momento. Os exércitos reunidos e a palavra era agregar, vamos trazer, vamos juntar, vamos se unir. E não tem nada mais poderoso nesta terra do que o poder da oração, o poder de uma igreja que ora, o poder de uma igreja que clama ao Senhor, o poder de uma igreja que está firme, confiando nos propósitos de Deus. Aleluia, glória. E agora era o momento de oração. O pessoal do outro lado, confiando em espada, confiando em escudo, confiando em habilidade de guerra, confiando na sua capacidade. E Deus dizendo: calma, vocês estão comigo, vocês vão vencer, é só uma fase, é um tempo difícil, vai passar e você vai cantar o hino da vitória. Aleluia. É interessante, irmão, que às vezes nós nos deparamos com pessoas assim no nosso meio. A autoconfiança me traz para entender que eu posso tudo, quando na verdade o maior segredo de alcançarmos as bênçãos de Deus é admitir que nós não somos nada, e às vezes é difícil. Porque um pouco de soberba entra no nosso coração e a gente pensa que pode muita coisa. E aí é difícil caminhar pensando que pode tudo. Mas quando nós entregamos a nossa vida nas mãos de Deus, quando nos agregamos e reunimos em oração e em uma só voz dizemos: Senhor, entra com providência, entra naquela causa, faça o impossível, faça acontecer. Não tem barreira, não tem dificuldade, não tem problema, não tem muralha, não tem vendaval, não tem nenhum empecilho que possa tirar a nossa bênção. Amém. Presta bem atenção, irmãos. Agregados, reunidos, entendendo que estavam todos juntos, que precisavam buscar ao Senhor. Às vezes recebemos tantos convites e menos convites para orar, convites para estar na presença de Deus. E às vezes, muitas das vezes, tudo que precisamos é uma palavra de oração e de bênção. Tudo que precisamos é uma palavra de restauração para nós. Eu posso te garantir que uma palavra vinda da parte de Deus pode mudar a história. Uma palavra vinda da parte de Deus pode transformar todas as coisas. E aqueles que estão agregados em oração e que têm o Espírito de Deus sabem direcionar as palavras. Existem palavras que derrubam, existem palavras que dão vitória. Então, em nome de Jesus, eu quero liberar uma palavra. Que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe o teu ministério, que Deus abençoe a tua vida. Porque é por isso que nós estamos aqui nesta tarde. Quando se reunimos como igreja do Senhor, entendemos que o propósito é único, fiel e verdadeiro. Quando foi falado aqui para orar sobre a nação, quando foi falado aqui para orar sobre os países, quando foi falado para orar sobre o nosso Brasil, nós entendemos que grande é a crise, mas quando a igreja se reúne para orar, algo extraordinário acontece. O que Deus está querendo te dizer é muito simples. Quando você se reúne para orar, aquela barreira, aquela dificuldade, aquele não convertido lá no teu lar, aquelas pessoas que estão em tua volta, nada é difícil aos olhos de Deus, porque Deus está vendo todas as coisas.
colocar Deus como centro das coisas. E quando Deus se torna o centro da tua vida, irmão, quer ver uma coisa? Eu fico pensando em muitos irmãos aqui que têm as suas lutas, os seus problemas diários, e de repente, no meio dessa dificuldade toda, desse vendaval, você confunde o inferno louvando. Parece que você não tem todos os recursos possíveis, mas aquele louvor começa a estremecer as bases do mal, de tudo aquilo que está sendo preparado para você, e que você pode ter certeza que o diabo não resiste. Quando você aumenta o som e diz aqui, ó, toma aqui, inferno, aqui está a tua derrota, porque o diabo não resiste quando você louva, quando você canta no meio da prova, quando você fala do amor de Deus no meio das dificuldades. O exército está pronto para atacar, e ele vem Deus dizendo, meu filho, louva, insiste, faça a minha obra, pregue a minha palavra, esteja na minha presença, porque eu vou fortalecer a tua vida. Amém. Louvando sem motivos para louvar, agradecendo sem motivos para agradecer. Está bom, vendaval lá fora, crente, você está louvando todo, porque o meu Deus é maior, o meu Deus é o Todo-Poderoso, o meu Deus é o Deus que fortalece a minha vida. Agregar. Terceiro, ouvir a voz de Deus. Deus não vai te deixar sem resposta, querido. Deus não vai te deixar sem resposta no meio da prova. Ele vai usar alguém, Ele vai usar palavras para falar o teu coração, Ele vai falar contigo, mas você não vai estar sozinho no meio da adversidade. Irmão, é difícil, você não sabe metade do que eu estou vivendo, não sei, mas o teu Deus sabe, e Ele não vai te deixar sem resposta. Quando o povo estava reunido, preocupado com os exércitos, agora eles vêm para atacar. Deus levanta um profeta por nome de Jaziel, com uma mensagem poderosa e edificante, e vai dizer para eles o seguinte: olha, é tempo de se levantar, ouvir e obedecer a voz de Deus, porque o Senhor está no meio de vocês. É tempo de ouvir a voz de Deus, porque o Senhor está em vossas vidas. Irmão, preste bastante atenção. Não ver Deus muitas das vezes no meio do movimento não significa que Ele não fala no silêncio. Não ver Deus no meio do fogo não significa que Ele não está ali de mansinho aos teus ouvidos, te dizendo: caminha, tenha coragem, faça a minha vontade, porque eu estou contigo. Deus tem as suas maneiras de falar, e Deus está falando aqui nesta tarde, porque quando o profeta entregou a mensagem, era tudo que eles precisavam: coragem, renovo, vontade de vencer os problemas, vontade de vencer as adversidades. E é isso que muitas das vezes Deus nos dá nesta tarde, para que a nossa alegria seja completa. Sair determinado. E alguém vai dizer: isso é palavra de teologia da prosperidade. Alguém vai dizer que isso é palavra de triunfalismo, de confissão positiva. Não, irmão. Eu posso citar um exemplo muito simples de que palavras vindas da parte de Deus têm poder, e palavra que às vezes até não vem. Vamos para Elias. Olha só, segundo a minha palavra, não vai chover aqui. O homem tinha crédito, não choveu. Deus é fiel. Vou te falar uma coisa: existem situações e problemas que só acontecem até Deus permitir, e a sua legalidade no mundo espiritual também. O mundo espiritual, ele é tão real como o nosso mundo físico. E quando nós estamos em contato direto com a presença de Deus, nós vemos, observamos e entendemos que este mundo é real. Os inimigos podem não ser físicos, mas são espirituais, porque muitas das vezes esses inimigos querem tirar a tua paz, a tua alegria, a tua vontade de servir a Deus, de ser crente, e usa as pessoas mais improváveis para te atingir. E a grande realidade é que quando você começa a perceber que o negócio é espiritual, aí você muda a estratégia. Eles estavam todos vindos em direção ao povo, e o negócio agora era cantar. Vamos cantar, vamos louvar. Peraí, ninguém vai usar espada, ninguém vai usar escudo, ninguém vai para cima deles, não. Vamos louvar, vamos fazer. Já ouvimos a voz de Deus, Deus já falou, Deus já se fez presente. Agora é hora da gente cantar. Vamos cantar. Peraí, que exército é esse que canta no meio de uma dificuldade?
Que exército é esse que canta quando a coisa está pegando e está feia? Esse é o exército que confia no Senhor. Esse é o exército que confia no Senhor como seu escudo. Esse é o exército que acredita na palavra de Deus. E para finalizar, não quero ir além porque as horas se passaram, não é muito falar de sermos ouvidos. Nós temos ainda capacidade, temos a agregar, ouvir a voz de Deus e, por último, certeza. Sabe o que é certeza, irmão? É aquilo que ninguém tira do teu coração com palavras. Aleluia. Por isso, irmão, muitas das vezes na nossa caminhada, e você há de convir comigo, já se preferiu levar um tapa do que ouvir uma palavra. Porque palavras ferem muito. Dependendo da forma como ela vem, dependendo do potencial adversário que fala e da forma como fala, te atinge e pode ser destrutivo. Mas preste atenção. Existe uma coisa que tem dentro do meu e do teu coração que ninguém pode tirar. É a certeza que você é vitorioso antes de iniciar o combate. Isso não é ímpio. Não é pessoas que estão lá fora. Não é pessoas que estão aqui dentro. Não é pessoas que estão no seu ciclo pessoal próximo a você. Ninguém pode tirar essa certeza do teu coração. E é essa certeza que te trouxe aqui nesta tarde para confiar e continuar acreditando no poder de Deus. Aleluia. Glória. Mensagens negacionistas. Ah, peraí, você está lutando por tanto tempo, será que você não vai vencer? Irmão, é claro que você vai vencer em nome de Jesus. Rejeite tudo aquilo que Deus já rejeitou e confia no propósito de Deus. Confia que Deus é na tua vida. Confia que Ele vai te dar vitória. Confia que as portas vão se abrir e o nome do Senhor será glorificado. Certeza. Mas peraí, ninguém venceu o combate ainda. Mas Deus está com a gente. Ninguém venceu nada ainda, não se ouve rumores de vitória, mas Deus está conosco. Essa é a nossa realidade, essa é a razão da nossa fé. Irmão, fazer 1, 2, 3, 4, 5, 7 campanhas e não ver resultado, isso é muito normal. Mas a vitória está na perseverança. Os tempos se passam e ali está você, confiando e servindo a Deus, acreditando no propósito do Senhor e sabendo que você vai ter vitória sobre os seus inimigos. E para finalizar o versículo 17, nessa peleja você não peleja. Nela o Senhor dos Exércitos vai adiante de você. Nela o Deus de Israel confirma a tua vitória. Já foi falado aqui pela serva de Deus, irmã Janai. Quando nós nos deparamos com uma palavra como essa, é motivo para nós saltarmos e alegrarmos na presença do Senhor e sabermos que é Deus que peleja os nossos combates, é Deus que garante a nossa vitória, é Deus que está à frente. A palavra é Salmo de número 37, versículo 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Se Deus está na peleja, Deus vai fazer acontecer. Se você já entregou e confiou, é como entregar esta Bíblia e dizer: irmão, de volta, tome aqui essa Bíblia. Ele vai guardar, ele vai acreditar, vai confiar, não vai entregá-la a ninguém. Confiança. Deus já te entregou a vitória, confia. Deus já te abençoou, confia. Deus já está indo de frente aos teus problemas, confia. Continue só perseverando e agradecendo. Mas eu vou agradecer pelo quê? Se eu ainda não vi nada acontecer, você vai agradecer pelo que Deus já está fazendo agora, enquanto você está aqui adorando, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Deus agindo na tua vida. Se coloca de pé. Aleluia.